Bom, olá pessoal. Para encerrar o conteúdo dessa primeira aula de ajustamento 1, observações e tipos de erros, vamos ver um exemplo numérico, com um aspecto mais prático, mais aplicado, por assim dizer, né? Que eu costumo fazer com os alunos do curso técnico de agrimensura do IFSC, quando eles têm essa primeira aula de ajustamento. Bom, então a ideia é a seguinte, né? A gente coloca duas estações totais em sala de aula, uma top com o modelo GPT 7500, né, então a 7505, e uma RUID da série R, né, R2. A Topcon ela tem uma precisão nominal do fabricante angular de mais ou menos 5 segundos, enquanto a RUID tem uma precisão nominal do fabricante angular de mais ou menos 2 segundos. Bom, como a gente viu, essa precisão nominal angular é relativo a uma série de leituras conjugadas, né? Posição direta e posição inversa. Se nós temos apenas uma leitura, então nós devemos multiplicar esse valor por raiz de 2, né? Então, seja uma leitura na posição direta, seja uma leitura na posição inversa, né? No caso da Topcon, então, 5 segundos vezes raiz de 2 vai dar aproximadamente 7 segundos. Enquanto no caso da RUID, 2 segundos vezes raiz de 2 vai dar aproximadamente 3 segundos. Então essas seriam as precisões de referência para leituras únicas, né? Uma simples leitura na posição direta ou inversa. Bom, essas estações então são posicionadas em sala de aula e no final do corredor a gente coloca um alvo, né, para os alunos fazerem a pontaria e a colimação. Então cada aluno ele vai fazer uma leitura na posição direta e uma leitura na posição inversa, na Topcon, e uma leitura na posição direta e uma leitura na posição inversa da RUID. No caso, ele faz a leitura tanto da direção angular horizontal, HZ, quanto do ângulo zenital, Z, né, direta e inversa. Então, por exemplo, né, esse primeiro aluno ele vai fazer uma leitura horizontal na posição direta, HZPD, e uma leitura zenital na posição direta, ZPD. Depois ele vai fazer uma leitura horizontal na posição inversa, HZPI, e uma leitura na posição zenital inversa, né? Então, ZPI. Na Topcon, e o mesmo para a RUID. E vai seguindo para os demais, né? E aí eles vão fazendo as leituras, vão me cantando, e eu em sala de aula vou preenchendo essa tabela para depois mostrar e discutir com eles os resultados. Bom, no caso desse semestre nós tivemos 16 alunos, né? Então a gente teve 16 leituras para cada tipo aqui, né? Horizontal direta, Topcon, zenital direta, Topcon, horizontal inversa, Topcon, zenital inversa, Topcon, e também horizontal direta, RUID, zenital direta, RUID, horizontal inversa, RUID, zenital inversa, RUID. Bom, então, o que a gente pode extrair desses dados, né? Claro, aqui a gente já está apresentando os resíduos, né, que são as diferenças em relação à média, né, de cada tipo de leitura, né? Então, aqui embaixo, ó, nós temos o valor médio, a média, o desvio padrão da amostra, e o erro padrão, ou seja, o desvio padrão da amostra dividido por raiz de n, dividido por raiz do tamanho da amostra, ou, em outras palavras, o desvio padrão da média. Nesse caso, as amostras são de 16 leituras, né? Então raiz de 16, 4. Né? Então, desvio padrão da amostra dividido por 4, a grosso modo. E aí nós temos a média, o desvio padrão e o erro padrão para cada tipo de leitura realizada. Né? Horizontal direta, zenital direta, horizontal inversa, zenital inversa, Topcon, horizontal direta, zenital direta, horizontal inversa, zenital inversa, RUID. E aí os valores. Então, qual a primeira discussão que a gente pode fazer? Então, a precisão nominal da Topcon de referência para uma leitura única, nós já vimos que seria de 7 segundos. E a precisão, né, o desvio padrão amostral da Topcon,
a gente vê que está claramente acima desses 7 segundos, né? 15 segundos na horizontal direta, 11 segundos na zenital direta, 18 segundos na horizontal inversa e 10 segundos na horizontal inversa, né? Então aí mais que o dobro, né, em alguns casos. Enquanto que para a RUID seria 3 segundos a precisão de referência para uma leitura única. Nós temos aí um desvio padrão de 10 segundos na horizontal direta, 6 segundos na zenital direta, 9 segundos na horizontal inversa e 10 segundos na zenital inversa. Então aí, em alguns casos, até mesmo maior do que 3 vezes, né, o esperado. Então, 10 segundos ali contra 3 segundos. Valores estão bastante elevados, né? E aí, qual a primeira discussão que a gente pode fazer? O que ocasionou esses valores tão elevados, né, do desvio padrão? Tanto na Topcon quanto na RUID. Claro, aí tem uma série de fatores, né, mas basicamente a distância da visada, né, no caso aqui a gente fez uma distância relativamente curta, né, um corredor inferior ali a 40 metros. A gente sabe que quanto mais próximo o alvo estiver, maior vai ser o aumento dele na luneta, né? Então mais difícil vai ser focalizar exatamente o centro dele, né? Seja na direção horizontal ou na direção vertical, para fazer a leitura angular. Quanto mais afastado ele estiver, o alvo, né, então menor vai ser o seu aumento ali na luneta, e menor vai ser esse erro angular na direção horizontal e vertical ali da colimação, né. Num caso ideal, o alvo vai estar tão longe, né, que ele vai chegar a ser inferior ao tamanho do retículo ali, a espessura do retículo na luneta, o que vai facilitar bastante para a definição ali da direção horizontal e da direção zenital angular. Então essa visada relativamente curta é um dos fatores, né. Outro fator é, claro, a turma altamente heterogênea, né? Então, 16 alunos diferentes fazendo as leituras, né? Então, uma amostra bastante heterogênea. E, certamente, claro, deve haver alguns outliers, né? Alguns erros grosseiros nos dados, né? Então, algumas leituras muito discrepantes das demais. Bom, aqui nós temos os histogramas, né? Então a distribuição de frequências para tópico. No caso, como todas as leituras têm a mesma precisão, né, assumida, então já é um histograma resultante aí das leituras horizontal e zenital, direta e inversa, né, das 4 amostras, por assim dizer. Então aqui a gente tem o valor do resíduo em segundos, e aqui a gente tem a frequência, né, a quantidade de ocorrências. No caso está truncado entre menos 15 e mais 15, né? Então, de 15 em diante para menos ou de 15 em diante para mais. E o centro, o zero, né? Porque se a gente somar todos os resíduos, né, vai dar zero. Né? São em relação à média. Né? Então, o somatório de todos os resíduos aí resulta em zero quando a gente adota a média aritmética como referência. Né? Bom, esse histograma ele claramente não tem um padrão normal, né? Ele está fora do padrão esperado, né? Então ele está aqui com os valores não estão centrados na média, né? No caso zero, e a gente tem não está simétrico também, né? Positivos e negativos, e a gente também tem um valor relativamente alto de ocorrências aqui, de resíduos elevados, né? De menos 15 em diante ou de mais 15 em diante. Então não está dentro daquele padrão esperado da normal, aquela curva de Gauss. Né? O mesmo a gente pode dizer do histograma da RUID, também já combinando zenital e horizontal, direta e inversa, todos num histograma único. Né? Então também a média é zero, ali a mesma amplitude, né? Até menos 15 e mais 15. E a gente também tem um histograma aqui bastante irregular, né? Com vários altos e baixos aqui, vários picos, enfim, claramente não está com o padrão da normal centrado em zero com a curva de Gauss. Né? No caso da RUID, por exemplo, considerando 3 segundos a precisão, a gente esperaria que tivessem poucos resíduos
né, maiores do que 9 segundos, seja para menos ou seja para mais, né, e não é o que ocorre aqui, né. Então, inicialmente esses histogramas estão fora do esperado, né, ou seja, não há apenas erros aleatórios nessas amostras. Então, a gente tem que adotar um critério para fazer o tratamento desses dados, né. Antes da gente fazer uma filtragem aqui dos dados, vamos só ver os valores de correlações entre as leituras. Então, assumindo que só tem erro aleatório, né, a gente esperaria correlações baixas, né, próximas de zero, entre as diferentes leituras. Aqui no caso são os valores de correlações da Topcon horizontal e zenital direta, horizontal direta inversa, horizontal e zenital inversa, e zenital direta inversa. E análogo para a RUID, né? Então, essas correlações. Aqui já é o coeficiente de correlação linear de Pearson, né? Então, aquele valor que varia entre -1 e 1. 0 não há correlação, -1 correlação perfeita negativa, 1 correlação perfeita positiva. Então a gente nota que inicialmente as correlações estão baixas. Então, coeficientes de correlações baixos aí. À exceção da leitura horizontal com a leitura, na direta com a leitura horizontal na inversa da Topcon. Aí a gente tem uma correlação relativamente alta ali de 0,9, né, positivo. Para os demais casos aí, praticamente todos abaixo de 0,5, né? Então de 0,4 ou menos. A exceção da zenital direta inversa da Topcon. Inclusive da RUID, né, praticamente zero aqui, né, a horizontal e a zenital na inversa, correlação. Mas claro, essas correlações não nos dizem muito, né, nesse primeiro exemplo, porque os dados não estão filtrados, né, então a gente não tem, provavelmente tem erros grosseiros ali que vão afetar também esse tipo de análise, né. E aqui é um outro exemplo, no caso que foram arbitrados, né, eu arredondei o valor para o minuto nas 4 leituras ali, né, em relação à média, assumindo que seria o valor conhecido, vamos assim dizer, né, se a gente pudesse ter uma referência. Então, por exemplo, 250 graus e 44 minutos na horizontal direta da Topcon, né, 88 graus e 49 minutos na zenital direta da Topcon. Por que isso? Porque aí a gente calculou o erro das leituras, né? Que aí é o valor da leitura menos esse valor de referência, que não é a média, que depende da amostra. Então aqui a gente pode trabalhar com o conceito do RMSE, a raiz do erro quadrático médio, né? Então aqui a gente teria o efeito tanto do aleatório quanto do sistemático, até mesmo do grosseiro, né? Ao contrário ali da média, né, do desvio padrão, desculpa. Está basicamente sujeita ao aleatório e, claro, se tiver grosseiro vai acabar afetando também. Mas erros sistemáticos em comum são mascarados, né, quando a gente faz os resíduos em relação à média, os erros aparentes ao invés dos erros verdadeiros, né, como esse exemplo. Então, aqui nesse caso, o RMSE ainda mais elevado, né, do que os desvios padrões, porque ele vai combinar a tendência com a precisão, né? Então, 30 segundos, 17 segundos, 41 segundos, né? 23 segundos, 27, 25, 29, 30 segundos, no caso da RUID até um pouco mais homogêneo, né? Mas, enfim, aí acima dos 20 segundos em praticamente todos os casos, né? Combinando aí a suposta tendência, né? No caso aqui, claro, foi forçada, mas para fins didáticos, né? Essa suposta tendência da média, mais o próprio desvio, a própria dispersão em torno da média, né, para cada amostra. Aqui a gente tem o gráfico da maior correlação e da menor correlação, só para ter uma ideia, né? Então a maior correlação, a horizontal, na direta e na inversa da Topcon, aquela correlação alta de 93, né?
a gente nota, plotando aqui os valores, né, a gente nota que claramente, né, tem uma correlação positiva acentuada mesmo entre essas duas leituras. Então, o ajuste da reta aqui, né, causando resíduos bem pequenos aqui, né, entre as leituras observadas e as leituras preditas, né, no ajuste da reta. Já para o caso da menor correlação, horizontal e zenital na inversa da RUID, aí nós temos a reta praticamente nula, né, com inclinação nula, né, então não há uma correlação linear aqui. Então, entre essas duas leituras, né, entre a horizontal e a zenital inversa da RUID, que é o ideal, né, que é o que a gente espera quando os erros são de fato aleatórios e independentes, né, independência estatística. Bom, então o que a gente faz agora, né? Então, a gente começa o processo de filtragem dos dados, né? Então, a gente vai começar a identificar os possíveis outliers, erros grosseiros, e vamos excluindo eles das amostras, né? Então, aqui teria o nome dos alunos, né? Porque a gente faz uma brincadeira para incentivar eles, né? Que conforme a gente vai deletando, a gente vê quais alunos que lá no final, né? Não tiveram uma única leitura, né? Deletada, das 8 que eles fizeram. 2 diretas e 2 inversas na top, com 2 diretas e 2 inversas na RUID, né? Então, cada um deles tem que passar aí no filtro das 8 leituras, né? Qual que é a regra? Bom, é a regra dos 3 sigmas, né? Então, a nossa tolerância é 3 vezes a nossa precisão. Que precisão é essa? Pode ser a precisão nominal do equipamento, né? No caso, 7 segundos para Topcon e 3 segundos para RUID, né? 5 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Ou a precisão da amostra. Só que aí, é claro, né? A precisão da amostra, como eu comentei, quando contaminada por erro grosseiro, né? Esse valor vai acabar contaminando o desvio padrão e vai acabar contaminando o nosso critério de corte, né? Então, por exemplo, 15 segundos de desvio padrão vezes 3 dá 45 segundos de tolerância. Então, por exemplo, a gente não iria excluir nenhuma dessas observações. Mas se a precisão da leitura é 7 segundos, né, então 45 segundos de tolerância não faz muito sentido, né? Quase 7 vezes mais, né? Então a gente vai adotar, por como a gente tem disponível essa informação, a precisão nominal do equipamento. Então, no caso da top, com 7 segundos, a tolerância seria 3 vezes 7, 21. 21 segundos para mais ou para menos. Então, aqui no primeiro caso, a gente também nota uma situação que pode ocorrer, que é o empate, né? A tabela ela mostra em vermelho os maiores resíduos em módulo, né? Tanto negativo quanto positivo, desculpa. Então, ela acusa em vermelho os maiores negativos e os maiores positivos. Então, aqui nesse caso, a gente, inclusive, tem uma situação de empate técnico, né? Então, a primeira leitura é 35 segundos positivo, a segunda leitura é 35 segundos negativo. A nossa tolerância é 21, então ambos estão fora. Notem que o 16 também está fora, mas a gente só deleta um por vez, né? Porque uma vez que a gente deleta, a gente vai ter nova média e novos resíduos, né? Conforme a gente viu na aula. Então, nesse caso, a gente não vai deletar o 16, mas vamos deletar os 2 primeiros, né? Porque foi um empate técnico. Então, a gente não... Aqui, como se tivesse ouvido a detecção, mas não a identificação, né? Então, aqui a gente não pode discriminar um em detrimento do outro. A gente não tem informação suficiente para isso. Então, vamos deletar os 2 primeiros valores. Ó, já mudou. Já mudou. Consequentemente, a gente tem uma nova amostra, né? Sem essas 2 leituras. E temos novas médias e, consequentemente, novos resíduos para as demais. Então, nosso critério continua sendo 21 segundos, ó. Agora, todas passam. Desculpa, inclusive essa aqui já passava na anterior, né? Porque o critério era 21 e foi 16, se eu não me engano, né? Então, ela passaria no anterior de qualquer forma. Mas caso tivesse excedido junto com as demais, né, ela só seria deletada depois, né? Em relação a uma nova média. Então, na horizontal direta, a gente só deletou 2 observações, né? E aqui a gente tem o índice atualizado, né, das leituras para cada caso. Então, agora de 16 foi para 14. Zenital direta, maior resíduo em módulo, 30 positivo. Então, deletamos ele. Aí, ó, antes esse aqui era o segundo maior, né? Agora a gente atualizou, ficou esse.
21 segundos, exatamente na tampa, né? Exatamente no nosso critério de tolerância. Então, a gente para por aqui e só deletou essa observação. Esse caso, 50 segundos, né? Então, a tolerância é sempre 21. Então, ele é deletado. 33 e 21. Então, o 33 é deletado. 18 e 13. Agora, ambos dentro da tolerância de 21. 19 e 14, ambos dentro da tolerância de 21. Então, a gente deletou duas observações na horizontal direta, uma na zenital direta, e duas na horizontal inversa e nenhuma na zenital inversa. Claro, né, 7 segundos, então a nossa tolerância de 21 fez aí com que poucos dados fossem filtrados, né. Já para a RUID, a gente já claramente vai perceber que o padrão vai ser outro, né, porque a nossa tolerância agora a precisão é 3 segundos, 3 vezes 3, 9, né, então a nossa tolerância é 9, porque em tese o equipamento é mais preciso que o da tópico, né, então a tolerância tem que ser menor. Então 9 segundos em módulo, novamente um empate técnico, então nesse caso, né, a gente deleta ambos, deleta esse e depois esse. 9 segundos, então, de novo, esses dois continuam excedendo. E, como a gente viu, a gente não vai deletar os dois simultaneamente. A gente vai deletar o primeiro, o de maior resíduo, 15, porque o outro vai ser atualizado. Né? Bom, agora, eles passam na tolerância. Então, aqui para a primeira leitura, horizontal direta, nós deletamos 3 observações. Agora vamos para a zenital direta. 16 e 9, então 16 fora da tolerância. 8 e 8, aqui ok. Então, todas as leituras agora dentro da tolerância. Foi apenas uma observação excluída. Horizontal inversa. 19 e 12, as duas fora da tolerância, mas a gente só deleta a maior, uma por vez, né? Agora 11 e 17, de novo, né? Apenas uma por vez. Ó, agora essa aqui que seria a próxima a ser excluída não é mais, né? Porque agora a gente teve outros resíduos aqui que no novo cálculo excederam. Então, novamente, né? Menos 12 e menos 12, temos que deletar ambos, né? E agora sim, todas dentro da tolerância. Então, notem que nesse caso a gente deletou 4 observações, né? De 16 ficou em 12. Na horizontal inversa. E por fim, a zenital inversa da RUID, 16 e menos 19, ambas fora, mas sempre uma por vez. Então, a maior, né? Menos 19. Agora sim, empate técnico, 15 e 15, as duas são deletadas. 9 e 12, o 12 é deletado. O 11 também é deletado. E aí parou. Então, 5 exclusões, né, de 16 foi para 11. Então, bastante exclusões aqui para a RUID. Bom, então a gente pode ver como é que ficaram os valores atualizados agora. Então, nós temos aí os desvios padrões da Topcon, ó, agora mais ou menos dentro do esperado. Né? Era 7 segundos a referência, então 7, 8, 9, 10. No caso aqui, esse aqui é um pouco acima, né? Esperado, porque daí, claro, tem a questão da amostra heterogênea, né, dos alunos e também a pouca quantidade de leituras, né, porque conforme a gente vai excluindo, a amostra vai ficando mais pobre e a gente viu que quanto mais observações, melhor, né, maior a compensação de erros. No caso da RUID, mesmo fazendo as exclusões, né, a gente ainda fica ali com um desvio padrão de 5 segundos, enquanto a referência seria 3, né. E aí, claro, também poucas leituras, né, menos ainda do que na Topcon, uma amostra heterogênea dos alunos e a distância curta também, né, afetando aqui esses valores. Né? Então a gente não conseguiu ficar na precisão nominal do equipamento. Se a distância fosse maior, houvessem mais leituras e de repente a amostra fosse menos heterogênea, né, um operador apenas, a gente conseguiria ficar dentro ali do esperado. Os histogramas, é interessante notar que o da Topcon, mesmo após as exclusões, ele não ficou dentro da normal. Ele deu uma melhorada, né, em relação ao anterior, ficou mais próximo de uma distribuição normal, mas ele ainda, principalmente aqui, né, ele ainda não está com aquela curva de sino característica, né, também não está com uma simetria, né, e tudo mais. Né.
bastante valores elevados aqui ainda para positivos, né, resíduos positivos. Então ele não ficou ainda com uma característica da normal, aumentando, de novo, né, aumentando o número de observações, né, diminuindo a heterogeneidade da amostra, nós poderíamos esperar uma curva mais característica da normal. Já a RUID, sim, ficou praticamente um exemplo simulado aqui, né? Então, após as exclusões, claro, foram bastante exclusões também, né? A gente tem um padrão claramente normal aqui, simétrico, né? Em torno de zero poucos valores, né? Na casa de 9 segundos ou mais ou para menos, enfim. Aqui ficou praticamente como se fosse um exemplo simulado, embora foi com dados reais, né? Então, é interessante ver que a teoria acontece na prática também, né? Então, após as exclusões, após a filtragem dos erros grosseiros, a gente pode dizer que ficou ali apenas o residual aleatório, né? E os dados seguem uma distribuição normal. Eu vou fechar essa tabela porque eu tenho uma sala só com as exclusões para a gente continuar as análises. Não vou salvar, né? Porque eu não quero perder os dados originais. Então, aqui é a mesma tabela que a anterior, né? Só um outro arquivo aqui já com as exclusões. Então, a gente estava discutindo a questão dos histogramas. E aí, agora nós vamos ter também novos. Os valores conhecidos são os mesmos, tá? Aqueles valores arredondados no minuto para cada caso, né? Então, eu não alterei. Só que, como a gente fez a filtragem dos dados, dos erros grosseiros, então notem que agora os RMSE vão se alterar, né? E, inclusive, eles continuam elevados, né? Então, embora a gente tenha reduzido bastante os desvios padrões amostrais ali, né? Os RMSE, eles continuam ali na ordem de 20 segundos ou mais, né? Porque aqui, claro, como eu arredondei para o minuto mais próximo ali, né? Então, essa diferença ficou maior do que o efeito aleatório ali de 5, 10 segundos, né? Das precisões, das leituras, né? Então, é interessante a gente ver que o RMSE, a diferença dele em relação ao desvio padrão, não é apenas uma diferença conceitual, né? Os valores também são diferentes, né? Porque o RMSE tem a tendência da média mais o aleatório da amostra, né? Ao contrário do desvio padrão, que, claro, havendo erro grosseiro vai acabar contaminando também o resíduo ali. Mas erros sistemáticos em comum, né, eles não vão aparecer no resíduo em relação à média, né? Então, nesse erro aparente, porque esse erro sistemático é comum para todo mundo, então afeta a média e não aparece nos desvios em relação à média, né, nos erros aparentes, mas aparece nos erros verdadeiros. Então, novamente, né, sempre atenção se o que o software está nos fornecendo é desvio padrão, sigma, ou se é RMSE, né, raiz do erro quadrático médio. Aqui os erros nas leituras, claro, com algumas exclusões, eles são automaticamente apagados aqui, né? Seria, então, o valor da leitura menos o RMSE, ao invés de o resíduo que é em relação ao valor médio, né? Então, aqui nós temos os resíduos, né? Diferença do valor lido com o valor médio. E aqui nós temos os supostos erros nas leituras, né? Que é a diferença daquele valor lido, mas agora em relação ao valor conhecido, não em relação ao valor médio. E uma outra conclusão aqui é que agora, claro, né, as nossas amostras ficaram muito pequenas para as correlações. Por quê? Porque embora a gente possa até não ter excluído tantas observações assim, mas para a gente ter a correlação a gente tem que ter par a par, né? Então, excluir uma em uma já é o suficiente para não ter a correspondência na outra, né? Então, aqui as nossas amostras de correlações ficaram bem menores, né? Antes eram 16. Agora aqui, por exemplo, para maior correlação, nós temos 8 leituras apenas. E para menor correlação, se não me engano, são 10. Então, das 16 originais, né, a gente fica com 8, metade na maior, e 10 na menor. Então, claro, alterou todas as correlações ali, porque são amostras diferentes, né? E justamente ainda a correlação é par a par, né, entre as amostras. Desculpa, aqui nesses valores, né? E aí agora a nossa maior correlação
é entre a horizontal na inversa e a zenital na inversa da RUID, enquanto a menor correlação é na zenital direta inversa também da RUID. Então, uma alta correlação negativa, né, entre a horizontal e a zenital inversas da RUID, né, só praticamente um ponto, né, fora da curva, por assim dizer, né, fora da reta aqui, esse aqui também um pouquinho, mas os outros ali praticamente colineares, né. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Então, que embora é interessante essas discussões, né? Embora o histograma da RUID tenha dado praticamente normal, é uma aleatoriedade, e os aleatórios, eu não tenho os grosseiros, mas aqui haveria uma característica sistemática. Claro, na verdade, assim, provavelmente não há, porque essa amostra é muito pequena, a gente não poderia inferir aqui com 8 leituras de uma turma heterogênea ainda, né, que há uma correlação aqui. Mas, enfim, se houvesse um erro sistemático no instrumento, esse tipo de padrão poderia acontecer, né. O que isso significa na prática? Que eu fazendo a leitura na horizontal inversa, né, eu nem precisaria fazer a leitura na zenital inversa. Eu aplico a equação e acho o valor correspondente, né, porque há correlação, né, entenderam? Então, há uma correlação de erros aqui entre as leituras horizontal e zenital na posição inversa da RUID, que não é o ideal, né? A gente espera tanto a aleatoriedade, erros aleatórios, quanto uma independência estatística desses erros, né? Então, uma leitura não afeta o valor da outra, né? Elas são independentes entre si. Que é o que ocorre nesse segundo caso, né? Então, na zenital direta é inversa da RUID. Aí aqui também a reta praticamente horizontal, não há uma correlação linear entre essas leituras, né? Coeficiente de correlação bem baixo, próximo de zero. Aqui no caso o Excel fornece o R quadrado, né? O quadrado do coeficiente de correlação linear de Pearson. Então, tirando a raiz dele, a gente tem os coeficientes de correlação lineares de Pearson que são aqui apresentados, né? E aqui é a equação da reta, né? Então, nesse exemplo, se eu tenho um valor na horizontal inversa, eu multiplico ele por menos 0,843 mais 0,9835 e teria o valor na inversa. No caso, o resíduo, né? Mas a correlação entre as observações é igual à correlação entre os resíduos, né? Mas, enfim, aqui é apresentado, então, tendo o resíduo da direta, o resíduo da horizontal inversa, eu conseguiria calcular o resíduo da zenital inversa, por essa equação, né, com uma correlação linear aí de 93%, né, negativo. Então, um exemplo de como a gente poderia identificar erros sistemáticos, por exemplo, né, fazendo a aferição de estações totais, né. Mas aí, claro, com amostras maiores, menos heterogêneas, distâncias maiores e tudo mais, né, os devidos cuidados no processo. Mas, para fins didáticos, exemplos bastante interessantes, né? Então, bastante discussões que a gente pode extrair. Bom, novamente seria basicamente isso, né? Vocês vão ter acesso a essas planilhas do Excel por e-mail também, juntamente com o conteúdo das aulas. Dúvidas, novamente, né, podem me contactar por e-mail. Vamos marcar também aí em alguns dias, né, alguns encontros online ao vivo, enfim, para poder tirar as dúvidas melhor, conversar mais sobre a disciplina. A gente vai, então, combinando isso ao longo do semestre. Então, novamente, aí, bons estudos a todos, né, e a gente se vê no próximo conteúdo, né, propagação de covariâncias.